Olá, sou o Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamentos. E neste pensamento aqui nós vamos falar sobre eles, os cangaceiros. Galera, já ouviu a expressão de que cangaceiro mexe onde Exu não quer mexer? Pois é. Existe essa expressão dentro do terreiro tradicionalista. Mas quem eram os cangaceiros? Claro que aqui não dá pra gente dar toda uma contextualização histórica apurada, fiel, etc e tal, cheia de bibliografias e fontes. Para isso eu vou indicar alguns podcasts aqui embaixo que falam sobre o cangaço de uma forma mais acurada, para vocês se informarem sobre tal. Vou postar aqui também uns textos aqui para vocês terem um entendimento melhor sobre a linha do cangaço. Uma coisa que eu quero falar para vocês é que a gente esquece muitas vezes sobre as histórias, sobre estudar história, sobre entender os processos sociais que movimentaram este país e que fomentaram grande parte das revoltas, das insurreições e afins. A grande parte disso se dá ao nosso sistema precário de ensino, como eu canso de falar aqui nos vídeos, e parte também se dá pela nossa preguiça mental de procurar algo sobre isso. E tem a questão da idealização e da idolatria que nós fazemos sobre figuras supostamente heróicas, que a gente coloca aí porque nós somos muito carentes de heróis, realmente, carentes de ídolos. A gente vê, depois do Ayrton Senna, que era tido como um ídolo, né, do esporte, quem apareceu? Não lembro de ninguém que tenha o mesmo impacto que tinha o Ayrton Senna como um símbolo de nação, né, propriamente dito. Isso se dá também nos processos históricos, onde nós romanceamos muito com a criação de um Tiradentes, que não é acurado historicamente, e também com a idolatria que nós temos sobre os cangaceiros. Em alguns terreiros, os cangaceiros acabam trabalhando junto da linha dos baianos, só que não é o costumeiro, tá? Inclusive, baiano não é bem baiano, como diz da Bahia, de Todos os Santos, né, aquele estado. Se você pegar um mapa do começo da colonização brasileira, você vai ver que era muito diferente do que nós temos hoje. Você vai, inclusive, ver que Pernambuco era gigantemente diferente do que é hoje. E que grande parte do Nordeste brasileiro e parte da Bahia ali, né, quase chegando no Sudeste, no centro ali, da parte da Bahia, era também considerado Pernambuco. Então a gente tem que ter esses entendimentos, porque eu vejo muitos baianos nos terreiros, isso desde sempre, que falam assim, eu não sou da Bahia, eu sou de Pernambuco. Mas esse Pernambuco antigo, não o Pernambuco atual, que é apenas um filete do que aquilo que ele foi um dia. E para isso a gente também tem que estudar história, entender as insurreições, entender as revoltas e compreender como que foram feitas as divisões para diminuir o poder que havia naquele local. Lembrando que Pernambuco foi o local mais importante do Brasil colônia, de onde se extraía a maior parte da riqueza do Brasil, principalmente nas lavouras de cana-de-açúcar, e também para onde foram mandados grande parte das mãos de obras escravizadas que adviram da África, infelizmente. Tá? Então a cultura do batuque, a cultura da macumba lá vai ser muito rica. A gente vai ter muita riqueza. Bahia, Pernambuco, Paraíba, esses locais vão ser muito ricos em culturas afro-ameríndias brasileiras. Tem muito legal estudar sobre isso. E o cangaço faz parte desse cenário todo aí que a gente tem, como uma insurreição também, como quase um Robin Hood, mas não era bem um Robin Hood, que tirava dos ricos e dava aos pobres. Mentira, nunca deu aos pobres, só dava se fosse necessário tirar também dos pobres. E tem essa idolatria. Os cangaceiros, historicamente, você vai analisá-los, eles eram bandidos que entravam nas vilas e matavam à torta direita, extorquiam, estupravam e faziam atrocidades. Se você vê os relatos do cangaço, são relatos aterradores, tá? E realmente eram pessoas muito duras, cruéis. E quem armou eles foi a própria nação brasileira, vamos dizer assim. Foram as próprias Forças Armadas brasileiras que armaram os cangaceiros como mão, tentando manipulá-los mais uma vez, né? Manipular o povo que já sofria lá, e eles se insurgiram e usaram do próprio armamento do exército contra o exército. E aí a gente vai ter que ter entendimento dessa nossa idolatria. Depois que os cangaceiros foram mortos, criou-se toda uma mitologia em cima deles, do cangaço. Legal ter isso na literatura, ter isso na ficção, ter isso no cordel. Mas na vida prática, na vida real,
e na espiritualidade, não é bem assim. Porque na espiritualidade nós trabalhamos diretamente com o espírito dessas pessoas que foram esses cangaceiros. Você acha que em pouco tempo aí de cangaço, de tempo que acabou o cangaço, né, menos de 200 anos que acabou o cangaço, você iria encontrar uma, vamos dizer, salvação dessas pessoas, uma modificação tão bruta dessas pessoas a ponto delas serem santificadas? Bem possivelmente não. Então ainda são espíritos tenebrosos, trevosos, tensos, o nome que você quiser dar, o adjetivo que você quiser dar, que trabalham ainda de formas muito agressivas. A gente entende que o espírito ele desencarna e continua sendo aquilo que ele era, até ele ter um despertar e começar o processo de mudança, onde ele vai reencarnar progressivas vezes, sucessivas vezes, até ele ter um entendimento sobre aquele processo seu evolutivo e ir se depurando e melhorando aos poucos. Não temos mudanças do dia para a noite, não existem saltos evolutivos nem na natureza, nem na espiritualidade do dia para a noite, não existe. São pequenos passos mesmos. Claro que se eles fizeram todo esse tipo de atrocidade, eles se envolveram com essas frequências negativas e foram parar em campos negativos. E lá as coisas a gente sabe que demoram um pouquinho mais para conseguir acontecer. Então, quando a gente evoca um cangaceiro e dá vazão para ele como meu pai, faça o que você quiser, você tem certeza que você está fazendo isso da forma correta? Por isso que dentro das questões tradicionais, a gente só evoca cangaceiros em questões muito específicas, para trabalhos muito densos, onde nem Exu quer meter a mão, para vocês terem uma ideia do tipo de trabalho que nós estamos falando. Um outro entendimento que nós temos que ter aqui é que às vezes alguns baianos aparecem com nomes de cangaceiros. Ah, apareceu um Curisco, ah, apareceu um Zé Baiano, ah, apareceu isso e aquilo. Cara, perfeito, pode aparecer mesmo. Agora, Lampião não, Virgulino muito menos. Virgulino talvez porque é um nome, né? Mas Lampião, que é um epiteto do Virgulino Ferreira, que ficou muito conhecido, que é tido como sinônimo de cangaço, porque não existia só o bando do Lampião, tá? Existiam outros bandos, mas que ficou como sinônimo de cangaço, é possivelmente que ele seja realmente o Virgulino Ferreira lá, o Lampião, que foi o comandante de todas aquelas mortes e afins que foram promulgadas pelo cangaço. No caso de um Corisco, não, beleza, porque Corisco era tido como um sinônimo de pessoas rápidas, pessoas lépidas, né? Diabo loiro era muito visto como pessoas que tinham características miscigenadas e cabelos loiros, que eles eram chamados de diabos loiros e as coisas do tipo. Zé Baiano é um nome muito comum, né? José e Baiano, né? Então, que veio da Bahia, coisa do tipo. Então, beleza, pode acontecer. Mas cuidado com isso aí também, né? Procure saber a origem. E para saber a origem a gente vê pela forma que ele está conduzindo. Muitos deles vão falar assim, não fui cangaceiro não, eu só era do sertão, eu tinha esse nome e tal. Claro que alguns baianos tiveram uma vivência um pouco mais aguerrida, um pouco mais difícil, tiveram que dar uns tiros aqui, umas peixeiradas ali, até para sobreviverem, né? Porque o sertão era muito mesmo combativo, né? O agreste mesmo era muito difícil de sobreviver lá, onde você tem que lembrar que o Estado abandonou essas pessoas, então era cada um por si e Deus por todos ou contra todos. Então a gente tem que ter esses entendimentos, mas sem endeusar, tá? Sem criar endeusamentos, porque a partir dos endeusamentos a gente parou de enxergar Exu como companheiro e como igual e passa a enxergar como superior e anjo guardião. Imagina fazer isso também com o cangaceiro. O que está acontecendo? Tá? E vai ficar cada vez pior. Então a gente não está tendo um entendimento correto das coisas como elas são. Daqui a pouco a gente vai começar a validar atrocidades como algo normal, como algo benéfico. E não é isso que nós queremos, tá? Lembre-se, o cangaço invadia vilas, roubavam as vilas, matavam as pessoas, estupravam mulheres e as crianças. Lembre-se sempre disso. Ah, mas o sistema vigente abandonou eles. Sim, abandonou. Mas ainda assim, tem certas coisas que até na guerra tem que ter ética. Vamos lá, meu povo. Raciocine, pense. Não deixe as coisas serem anacrônicas. Certo? Curtiu? Então se inscreva, comenta, curta aqui, compartilhe. Vai lá no Perdido, www.perdido.co. Tem muito texto, podcast, vídeos diversos lá para você assistir. Quer fazer cursos, quer se instruir, quer se informar? www.perdidoead.com. Quer ajudar o nosso projeto? catarse.me/papo na encruza. E eu tô parecendo o Milton Neves, né? Daqui a pouco eu coloco aqui propaganda de margarina, propaganda de bola de basquete, né? E também a propaganda do Macumbox. Ah, compra o Macumbox, tá? É o Macumbox. Não é meu, viu? É da Gatti. Mas compra o Macumbox, tá bom? Muito obrigado por vocês e a gente se vê no próximo pensamento.